Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, recebemos a misericórdia do Senhor. Enquanto nós desconhecíamos ao Senhor, toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor recebeu por nós. Através do seu sangue precioso, nos lavou, para que não recebêssemos mais o castigo, o juízo diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pela sua graça, por nos ter salvo. Nós agradecemos por essa imensa esperança para podermos entrar no seu reino, Senhor. Damos agradecimentos e glórias ao Senhor Deus, Pai. Nesse tempo precioso, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor. Nós estamos aprendendo a palavra do Senhor e estamos dentro desse rebanho que o Senhor Deus permitiu para que pudéssemos estar em comunhão. Nesse momento também nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós, cuidando de cada um de nós, possa nos sustentar através da sua mão de graça. Senhor, se ainda houver alguém que não tenha compreendido a sua verdadeira graça, o seu amor, que o Senhor permita para que nós possamos compreender esse amor do Senhor, para que possamos ter essa esperança, para que possamos receber essa sua graça. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé, todos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça, para que nós possamos evidenciar fortemente a sua palavra. Assim possam ser conduzidos diante do Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos cumprir o seu grande trabalho. Aqueles irmãos e irmãs que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa fortalecê-los. Nesse último tempo, o Senhor Deus permita para que eles possam viver obedecendo, fazendo o seu serviço. E a cada momento, o Senhor Deus que nos permite a palavra necessária, possa nos conduzir como seus filhos amados, para que nós possamos aprender qual o trabalho que deve ser feito, e nós possamos nos tornar em filhos adequados diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus, através da sua palavra e poder do Espírito Santo, possa nos sustentar e conduzir. Nesse tempo, nós dependemos somente no Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 시편 상송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Efésios, do Novo Testamento, Efésios. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3 ao 6, eu irei ler. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Queremos ler até aqui. Então, hoje também, dando continuidade do vivo e o morto, há uma pessoa que recebeu a salvação, que é filho do Senhor Deus, e as pessoas que ainda não receberam a salvação, essa diferença, essa vivência, eu estou pretendendo pregar sobre esses aspectos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação e uma pessoa que não recebeu a salvação. Então, uma pessoa que é filho de Deus e que não é filho de Deus. Então, seja o pensamento, o coração dessa pessoa, os valores, todo esse formato realmente é diferente. Somente tem como ser diferente. Assim como o Senhor e o diabo é diferente, nós podemos dizer que uma pessoa que recebeu a salvação é diferente de uma pessoa que não recebeu a salvação. É diferente. Então, nós podemos dizer que é uma coisa errada uma pessoa dizer que realmente recebeu a salvação, não está vivendo adequadamente diante do Senhor Deus. Então, nós não devemos esquecer nossas vidas diante do Senhor Deus. Então, como pessoas que realmente recebemos a vida, como filhos do Senhor Deus, como é que devemos viver? Realmente, a Bíblia nos diz de forma exata. Então, não podemos simplesmente nos satisfazermos somente com a salvação que recebemos, mas nós devemos viver como filhos dignos diante do Senhor Deus. Então, é por isso, nós todos precisamos rever a nossa vida, precisamos pensar realmente como é que o Senhor Deus ele está me observando. Então, eu, realmente vivendo diante do Senhor Deus, eu preciso pensar realmente como ajudar, como devo viver diante do Senhor Deus.
Então, assim, nós podemos elogiar, podemos viver diante do Senhor. Então, os filhos do Senhor Deus que receberam a salvação, então o Senhor, Ele cuida como se fosse a menina do seu olho. Quer dizer que o Senhor, Ele conta até os fios de cabelo. Então, mais do que eu conhecer a minha própria situação, o Senhor conhece e sempre observa a nossa vida. Então, se nós obedecemos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele sempre está cuidando de nós e nós precisamos viver pelo Senhor para que o Senhor possa receber essa glória. Então, porque senão o Senhor, Ele se entristece. Então, é por isso, nós todos, realmente como filhos do Senhor Deus, nós precisamos saber que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Então, nós somos pessoas que precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Porque senão, não temos como saber se uma pessoa recebeu a salvação ou não. Claro que realmente cada um conhece a si mesmo. Então, mas a nossa vivência é uma vivência de obedecer ao Senhor Deus. Então, uma pessoa que está se enganando a si mesmo se ele não vive diante do Senhor Deus. Como em 1 Coríntios, realmente capítulo 3, versículo 5, ele já disse para nós provarmos se nós estamos na fé. Então, não sabeis que Cristo realmente habita em vós? Então, porque senão, fostes abandonados. Então, da mesma maneira, realmente a fé que nós temos, a fé verdadeira, nós precisamos verificar. Eu preciso testar se eu estou na fé. O médico, quando ele faz o diagnóstico de diversas formas. Então, a nossa fé, como que ela deve ser testada? Não quer dizer que é pela palavra, porque a fé vem do ouvir. Pelo ouvir da palavra de Deus. Não quer dizer que pela palavra nós podemos conhecer a Deus. Pela palavra nós podemos compreender a palavra do Senhor Deus. É por isso que se nós recebemos a salvação conforme a palavra, precisamos viver conforme a palavra. Então nós precisamos testar as nossas vidas refletindo diante do Senhor. Então, se nós recebemos a salvação, nós precisamos verificar, será que eu estou vivendo como filho do Senhor Deus de forma adequada? Então, isso que eu preciso sempre estar verificando. Então, realmente eu estar vivendo diante do Senhor Deus. Eu acredito que é impossível realmente nós sermos perfeitos, mas nós estamos tentando, porque realmente nós, enquanto somos nascidos neste mundo, nós nascemos e precisamos ir crescendo para nos tornarmos adultos, pessoas, não é? E pense bem, um bebê, se ele é deixado junto com um cachorro, ele vai viver como um cachorro, vai comer coisas no chão, parece igual um animal, mas quando vai passando o tempo como um animal é diferente. Os homens e os animais são diferentes da mesma maneira. Uma pessoa que recebeu a salvação, no início não sabe, mas ao receber a salvação, realmente ele vai mudando a sua vida. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, quer dizer que ele pode ser mudado. E isso precisa acontecer. Realmente, de muitas palavras que estamos pregando, a palavra de hoje será na palavra de Efésios, capítulo 1. Se nós olharmos uma das características de uma pessoa que recebeu a salvação, se nós olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele disse, bendito Pai, bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, quando ele fala bendito, se nós olharmos Efésios capítulo 1, aparece 4 vezes dizer que ele está louvando o Senhor. E também continuamente aparece nos outros capítulos também.
Então, quando ele fala que está louvando o Senhor, então isso é adequado somente para aqueles que receberam a salvação. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, que se tornou filho do Senhor Deus, que tem a esperança de entrar no reino de Deus, é uma pessoa que pode louvar verdadeiramente. Porque senão, essa pessoa não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. É por isso que nessa palavra do Senhor aparece diversas vezes na Bíblia dizendo que estão louvando ao Senhor. Então, aqui ele cantou também Aleluia, realmente é tão famoso, é para darmos glórias ao Senhor Deus. Quer dizer que está louvando ao Senhor Deus. Então, inicia dessa maneira que bendito o Pai, que em outras traduções que é o louve. Louvado seja Deus. Então, por que falam dessa maneira? Então, porque o Senhor, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus, realmente ele permitiu o quê? E nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Pai, bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos no versículo 2, ele disse, realmente nosso Pai, e no versículo 3 ele fala que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que quando nós recebemos a salvação é o quê? Meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Quer dizer que nós todos nos tornamos em filhos e irmãos dentro do Senhor Deus e em Jesus Cristo. Nós precisamos orar dessa maneira. Então, o Senhor se tornou o nosso Pai. Agora, todos nós realmente recebemos essa bênção do Senhor em todos os lugares. Somos abençoados. Então, desejamos receber essa bênção, mas as pessoas não sabem o que é a bênção. Então, muitas pessoas pensam que é comer bem, viver bem, ter uns dentes firmes. Então, pensam que é casarem com uma pessoa boa. Claro que é importante você conhecer bons pais, ter bons pais, conhecer bons professores. Então, existem várias oportunidades. Então, mas isso não é uma benção completa que a Bíblia diz. É uma benção totalmente diferente da benção deste mundo. O Senhor Deus que nos permitiu essa benção. Então quer dizer que Ele está nos falando sobre a bênção eterna. É para nos permitir essa bênção. Nós recebemos a salvação. Realmente sempre cantamos, realmente que feliz veio o Salvador. O Senhor quer nos permitir a bênção, quer nos permitir a bênção. Então nós precisamos pensar, é o Senhor que nos permite essa bênção para nossas vidas. É por isso que as pessoas que frequentam a igreja, todas elas falam, Senhor, nos permita a bênção. Eu desejo que meus filhos possam viver bem, nossos filhos possam entrar numa faculdade, possam ter um bom emprego, que os negócios possam frutificar. Claro que o Senhor ele não veio para nos permitir essas bênçãos. O quanto que o Senhor Jesus sofreu nessa terra. Os apóstolos, quais tipos de bênçãos eles receberam? Eles passaram por sofrimentos, eles foram torturados. Várias das vezes eles quase morreram. Todos eles depois foram mortos. Então, realmente, qual a bênção que recebemos depois da salvação? Então, quais os tipos de sofrimento que seja? Então, nós conseguimos vencer a todas essas dificuldades. Então, todas as coisas que são as bênçãos espirituais que estão nos céus. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor que nos escolheu de todos os momentos,
Então, antes mesmo da criação, o Senhor, Ele nos salvou. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor, Ele nos salvou. Então, isso não quer dizer que o Senhor, Ele predestinou. Então, tem muitas pessoas que acreditam na predestinação, mas isso não quer dizer sobre a predestinação. As pessoas que foram escolhidas pelo Senhor Deus, então, mesmo que você queira crer, realmente as pessoas não conseguem crer. Então, porque se o Senhor ele simplesmente só escolhesse as pessoas que iriam receber a salvação e fossem salvas, como iria ser realmente tão em vão? O Senhor ele deseja que todos os homens se salvem. Ele não quer que nenhum, nem os pequeninos, pereçam. Então, o Senhor Deus que permitiu a sua graça, ele permitiu a sua graça, a sua bênção para todos os salvos. Então, quer dizer que seria contraditória essa palavra do Senhor Deus, não é? Porque o Senhor Deus ele disse que ele deseja que todos os homens se salvem. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele não quer dizer que ele escolheu desde o princípio quem recebe a salvação, quem não recebe a salvação. Então, o Senhor Jesus já existia, o Senhor Deus também já existia. O Senhor ele criou desde o início. Então, o Senhor ele já soube que o homem haveria de se corromper. Então, o Senhor ele já sabe todo o futuro. Mas dentro de Adão, realmente os homens que se corromperam, realmente o Senhor ele já havia predestinado de que também haveria de salvar toda a humanidade. Então, é por isso que o Senhor ele nos salvou. Então, quando ele fala que já nos predestinou, significa que ele nos salvou. Então, da mesma maneira, tudo que já foi predestinado desde o princípio, quer dizer que desde o princípio, pelo Senhor Jesus, já foi predestinado, quer dizer que já foi decidido que haveria de nos salvar. Então, quer dizer que o Senhor, ele já nos predestinou. Então, é por isso que nós fomos realmente escolhidos desde o princípio do Senhor. Então, para que não tenhamos realmente nenhuma mácula, imperfeição, sejamos irrepreensíveis diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor, ele já nos salvou. Então, se uma pessoa que recebeu a salvação, pode entrar dentro dessa predestinação. Quem não recebeu a salvação não tem como entrar na predestinação. Então, nós estamos reunidos aqui no domingo, estamos aprendendo a palavra do Senhor. Tudo já está predestinado, não é mesmo? Então, uma pessoa que participa realmente dessa salvação está dentro dessa predestinação. Quem não, realmente não está dentro desse cronograma da predestinação. Então, quer dizer que o Senhor ele já decidiu realmente que os homens iriam ser salvos, iriam receber a salvação, iriam entrar na glória dos céus. Então, nós cremos nessa predestinação. Então, quer dizer que o Senhor já havia de nos salvar, quer dizer que ele já havia decidido desde o princípio que através do Senhor Jesus nós iríamos ser salvos, quer dizer que nós fomos escolhidos para recebermos a salvação. Por quê? Por causa dessa predestinação de que a humanidade seria salva. Então, não adianta eu dizer a uma pessoa que foi predestinada desde o início se ela não ouvir essa palavra para receber a salvação. Entendem? Então, da mesma maneira, o povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor Deus. Desde o nascimento deles, eles já foram escolhidos pelo Senhor Deus. A história da humanidade e também de Israel já estão nas mãos do Senhor. Então, Israel, ser chamado de povo de Deus, realmente eles foram chamados de povos realmente especiais diante do Senhor Deus. Mas o Senhor manifesta que tipo de Senhor ele é dentro desse povo. Então, uma pessoa que não recebe a salvação, o corpo pode se dizer que foi salvo, que foi escolhido pelo Senhor, mas o espírito não é salvo. O espírito não foi escolhido pelo Senhor Deus. Então, realmente, o apóstolo Paulo também já disse que ele suportou todas as coisas por aqueles que foram escolhidos. Então, quer dizer que realmente eles serem escolhidos, eles suportarem. Então, isso quer dizer que a salvação que está em Cristo Jesus é para eles possam obter junto do Senhor.
Então, está se referindo à salvação do povo de Israel também, que posteriormente haveria de chegar. Então, Israel, nós podemos dizer que foram escolhidos em carne neste mundo. Então, para que eles possam se tornar o povo do Senhor Deus, possam receber o Senhor Jesus em sua terra. Mas o que o Senhor ele está dizendo nessas palavras? Como também nos elegeu nele antes da fundação da terra, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, essa eleição, quer dizer, que essa predestinação, para que nós possamos nos tornar filhos do Senhor Deus, quer dizer que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Por quê? Através da salvação. Quer dizer que no momento que recebemos a salvação, o restante das nossas vidas, o objetivo da nossa vida, é para que nós possamos viver como filhos do Senhor Deus, de forma completa, para que nós possamos crescer diante do Senhor, realmente sem mácula, sem coisas que sejam condenáveis, repreensíveis. Quer dizer que cada momento mais somos transformados. Então, no momento que você planta uma árvore, essa árvore vai crescendo, o dono deseja que ele possa dar, florescer e dar frutos. Então, no momento que esse fruto realmente brota na árvore e fica maduro, então pode colher. Então, da mesma maneira, para você entrar nessa glória do Senhor, então você precisa se tornar um homem perfeito diante do Senhor Deus. Como em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, também da mesma maneira, realmente nós sermos salvos é para que nós possamos nos tornar em pessoas realmente adequadas para podermos entrar no reino do Senhor Deus, para que possa ser benéfico a nossa entrada no reino de Deus. Então, realmente, antes de recebermos a salvação, então a nossa vida é totalmente o contrário. Então, nós éramos totalmente irrepreensíveis, corruptos, vivendo no pecado. Então, mas o Senhor, todos os dias, Ele nos renova, Ele vai nos transformando, Ele transforma essa personalidade carnal que nós temos. Então, você ser discernido é uma pessoa que foi transformada, quer dizer que é uma pessoa que, ao receber a salvação, é discernida deste mundo. Quer dizer que sem nenhuma mácula diante do Senhor Deus. É por isso que as pessoas do mundo também é a mesma coisa. Então, nós falamos realmente sem nenhuma vergonha, nenhuma mácula que deve estar presente dentro de nós. Então, quer dizer que ao ver o Senhor Deus, nós precisamos estar o quê? Perfeitos, sem nenhuma, para que sejamos irrepreensíveis, para que fôssemos santos. Então, o Senhor ele já disse na sua palavra, para que nós sejamos santos como Ele é perfeito. Então, sede santos como eu sou santo, como aparece em 1 Pedro, capítulo 1. Então, nós cada momento mais precisamos santificar as nossas obras. Então, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, o Senhor ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Então, quer dizer que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer que através do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então, nós que recebemos a salvação, fomos salvos pelo Senhor. E como filhos do Senhor, nós nos tornamos filhos do Senhor. O Senhor Jesus, ele se torna o primeiro filho, e nós nos tornamos os filhos que vêm logo depois. Então quer dizer que nos tornamos em filhos junto com Cristo. Então, você se tornar filho de Deus, pensem só nisso. Isso é algo simples a acontecer? Então o Senhor também já disse, realmente nós todos que nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nós recebemos a autoridade para nos tornarmos em filhos. Sermos chamados filhos, então isso é algo incrível. Então isso quer dizer que nós podemos nos tornar em reis. Isso não é algo, um poder que nos é dado. Então nós, se olharmos lá para a Coreia do Norte, o Kim Jong, ele tem a filha dele, e às vezes ele traz a filha dele para mostrar para o público. Eu não sei se é porque quer mostrar que ela é bonita ou que gosta muito dela. Mas essa filha pequena, ela está ali ao lado. Está ali vivendo do lado dele. Realmente não sabemos o que há de acontecer, mas podemos ver que todos os outros
oficiais do governo, os ministros, todos eles servem aquela menina tão pequenininha, como se fosse um rei. Por quê? Por conta desse poder. Então, uma pessoa que é muito mais velha, mas está ali ajoelhado na frente de uma criança. Por quê? Porque está pensando que ela pode se tornar herdeiro. Então, isso é uma coisa realmente muito engraçada neste mundo. Então, nós todos realmente somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, um anjo, claro que ele tem a glória, tem poder logo depois de Deus, mas não tem como se tornar filho de Deus. Então, o Senhor, ele diz que ele enviou os anjos para servirem os seus filhos. Então, é por isso que nós vivemos dentro desse amor do Senhor. Então, quer dizer que nós nos tornamos filhos do Senhor. Quer dizer que o Senhor permitiu para que nos tornássemos filhos do Senhor. Então, nós precisamos saber quão glorioso é esse poder do Senhor Deus. Então, nós somos filhos do Senhor Deus. Então, isso quer dizer que nós somos filhos, somos cristãos. Quer dizer que somos aqueles que iremos receber essa glória diante do Senhor Deus. Então, nós somos seres realmente bem mais preciosos dentro do Senhor. Então, não podemos perder realmente esse orgulho que nós temos. Nós não podemos ficar falando, ai, olha a minha vida. O que tem a sua vida? O Senhor sofreu tanto quando veio para este mundo. Olhem para os apóstolos. Quantos que eles foram perseguidos, foram até a morte. Então, mas até o fim eles deram glórias e agradecimentos ao Senhor. Mas o cristão, quando passa por um pouquinho de dificuldade, já fica ali todo derretido, parecendo que não tem forças nenhuma. Não pode ser assim. Então, mesmo que você esteja vestindo um saco, realmente você precisa ter esse orgulho de que é salvo, é santo diante do Senhor. Então, com certeza é isso que o Senhor, ele se agrada. Então, é por isso, se nós olharmos no versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, por que o Senhor, ele nos salvou? Ele nos salvou, nos permitiu essas bênçãos dos céus para nos tornarmos filhos do Senhor Deus. Qual é o objetivo disso? Para que nós possamos dar o louvor da glória. Isso significa o quê? Participar da glória. Então, isso quer dizer que nós, que recebemos a salvação, participamos dessa glória da graça de Deus. Então, o resultado da graça é a glória de Deus. O Senhor nos ter nos salvo é para a glória dele. Então, o Senhor, Deus, já disse, por amor de mim mesmo, eu remi os seus pecados. Então, é por isso que o Senhor realmente nos salvou e nos criou também para si, para a sua glória. Nos salvou para a sua glória. Ele quer que nós possamos participar dessa glória do Senhor. O objetivo de nos ser salvo é para podermos participar dessa verdadeira glória do Senhor Deus. Por isso que o louvor é algo incrível. Nós precisamos lembrar disso. Então, na Bíblia aparecem diversas palavras dizendo que é para participarmos da glória de Deus. Então, o povo de Israel, eles tinham realmente um próprio coral também. Então, o nosso coral aqui da igreja também canta muito bem. Então, se nós olharmos o tema realmente dos cânticos, dos louvores, realmente é excelente. Então, o cantor cristão que nós também temos para louvarmos, tudo isso realmente vem do agradecimento, do coração dos salvos, que realmente compuseram essas músicas, escreveram essas letras por conta do agradecimento da salvação, do agradecimento dessa glória de Deus. Todas essas letras, esses cânticos foram escritos como se fossem salmos. É por isso que realmente também mostra a determinação de querer viver diante do Senhor Deus. Tem tudo isso, não é? Então, nós podemos ver que existe realmente o louvor deles, existe o testemunho da salvação. Então, estar escrito desta maneira, isso quer dizer que é o testemunho deles em louvor. Então, mas as pessoas que estão só ouvindo, ou ouvem só porque a música é boa, só estão ali ouvindo porque a música é boa.
Então, isso é a mesma coisa como se uma cigarra está fazendo barulho. Não tem diferença nenhuma. O que vai adiantar? Não vai adiantar? Nada. Então, o Senhor Deus, ele não se agrada disso. Então, não adianta realmente você fazer uma música excelente diante do Senhor. Então, se nós fizermos música, podemos dizer que música é muito difícil, não é? Então, nós pensamos, nossa, como que aquela pessoa canta tão bem, com uma voz tão boa, nós somos emocionados por conta disso. Mas o Senhor, ele não se emociona por conta que o som está bom. A melodia está boa de se ouvir, está harmonioso. O Senhor Deus, ele não tem o mesmo ouvido que nós. Então, o Senhor, ele está vendo o coração daquele que louva. O Senhor, ele está vendo aquele que realmente está dando as glórias diante do Senhor Deus. É por isso que em nossos corações, o agradecimento, o louvor que nós temos diante do Senhor Deus, ele quer ver se essa glória é dada ao Senhor Deus com agradecimento, com a nossa vivência, com as nossas falas também. Então, quer dizer que a sua vida precisa se tornar um testemunho. É assim que você pode dar glórias ao Senhor Deus. É por isso que ele disse para louvarmos. E por isso que no final ele diz, pela qual nos seus agradáveis assim, amado, para nós participarmos. Olhamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, também já disse uma palavra similar. Então vamos procurar essa palavra também. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos voltar lá depois para Efésios, capítulo 1. Mas primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 e 4. 3 e 4, vamos ler todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, aqui está falando sobre essa glória do Senhor Deus primeiro, dizendo como bendito seja o Deus. O que significa bendito? É seja louvado. Ou seja, louvado. Louvado seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, permitiu para nós. Então, não importa quanto pecado eu tenha, o Senhor, ele teve misericórdia na minha vida. Então, olhem bem. Se nós olharmos para o publicano, ele tinha muitos pecados em João capítulo 3. Então, realmente, é pecador. É um pecador que precisa entrar no inferno, nas profundezas do inferno. Mas tenha misericórdia de mim. Então, o que significa ter essa misericórdia? Então, realmente, você matar mais de 100 pessoas. Você fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, se você receber a misericórdia, você vive. Se não receber a misericórdia, você morre. Então, você ter a misericórdia não tem motivos. Então, através da sua riqueza, o amor, essa misericórdia que temos, por essa viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer que esse é o resultado do amor do Senhor, da sua grande misericórdia, para uma herança incorruptível e incontaminável que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quer dizer que nós recebemos essa vida por conta da ressurreição de Jesus Cristo, que nos permitiu uma viva esperança. É por isso que em João capítulo 3, versículo 5, realmente um homem, realmente ele não pode nascer de novo se não nascer da água e do Espírito. Ele não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor ele julgou este mundo através do dilúvio. E quando o povo de Israel passaram pelo Êxodo, quer dizer que foram libertos do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, que foi aberto. Quer dizer que o Senhor ele utilizou a água para abrir e depois fechar e matar o exército do Egito. Então nós podemos dizer que isso representa o juízo do Senhor Deus, a água, o dilúvio também. Então quer dizer que a água representa a morte do Senhor Jesus. O Espírito representa a ressurreição. Então, você ser batizado da água e do Espírito representa a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Quer dizer que ele nos permitiu uma nova vida.
Quer dizer que é uma viva esperança, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então quer dizer que o Senhor, Ele permitiu para que nós pudéssemos nascer de novo. Então, quer dizer que Ele nos permitiu uma nova vida. Então Ele nos fez nascermos de novo, para termos essa viva esperança. Então, eu ter recebido a salvação, eu ter nascido de novo, tudo significa a mesma coisa. Significa que eu nasci de novo pela palavra do Senhor Deus. Então, dessa maneira, nós temos essa palavra do Senhor. É por isso que nós podemos dizer, nós nascemos no Espírito. Então, é o Espírito Santo que permite para você compreender a palavra. É por isso que você dizer que tem o Espírito Santo, ter nascido do Espírito, significa a mesma coisa. Então, para que possamos ter uma viva esperança. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele tem uma viva esperança. Uma pessoa que não recebeu a salvação, não tem esperanças. Então, a esperança é algo que você precisa ter e precisa ser cumprido neste mundo. Então, você dizer, eu ganhei muito dinheiro, então você cumpre o seu desejo, a sua esperança deste mundo? Não. Simplesmente você vai morrer depois. Isso não é uma esperança, isso é simplesmente uma expectativa na vida. É por isso que o Steve Jobs dos Estados Unidos também. Então, antes, quando ele desenvolveu o computador Macintosh, depois ele fez o smartphone, ele teve grande sucesso na sua vida. Então, ele teve um sucesso tão grandioso que ele também disse, eu acredito que eu não consigo ter um sucesso maior do que este. Mas, no final, ele disse, eu vivi em vaidade, eu vivi em vão a minha vida. Então, com 56 anos de idade, ele morreu muito cedo. Por conta de câncer. Então, será que isso é esperanças? Então, isso é viver preso, realmente, no seu próprio desejo da carne deste mundo, na sua própria ambição. Então, simplesmente você morrer, como isso pode se dizer esperança? Então, uma esperança é quando nós temos uma vida. Então, o que é uma vida? Uma esperança viva, viva esperança. Quer dizer que é quando ela é incorruptível, irrepreensível, é eterna. Então, quer dizer que realmente em tudo que nós temos, os cristãos, nós vivemos almejando essa herança dos céus, que é incorruptível, incontaminável, porque as coisas deste mundo são aquelas que desaparecem. Então nós temos essa viva esperança. Então nós podemos viver diante do Senhor Deus, nós temos esse testemunho no reino dos céus. Então, o Senhor, Ele nos considerou como seus filhos. Então, Ele permitiu para que nós pudéssemos viver diante do Senhor Deus, porque nós somos o quê? Os herdeiros de Deus. Então, o reino de Deus é o meu reino. A casa do Pai é a minha casa. É por isso que em João capítulo 11, ele já disse para nós não termos preocupações em nossos corações. Porque na casa de meu Pai há muita morada. Então, a casa de meu Pai é a sua casa. O reino dos céus é a minha casa. É um lugar realmente em altura, muito melhor do que os anjos. Então, nós somos pessoas que queremos receber essa herança do reino de Deus. Então, se você nasce como filho do rei, faça você bem ou mal, você não importa, você vai continuar sendo o príncipe. Se você nasce filho realmente de um grande empresário, não importa, toda essa herança também é sua. Então, não precisa ter feito algo inacreditável. Por quê? Você herda. Então, da mesma maneira, você ser filho do Senhor Deus, você herda o reino de Deus. Então, porque nós iremos receber uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode se murchar, que está guardada nos céus para nós. Então, é por isso que toda essa imensa graça diante do Senhor Deus então, está preparada, guardada para nós. Quer dizer que o Senhor, Ele guardou nos céus. É por isso que Ele está dizendo que seja bendito Pai. Bendito seja o Senhor Deus. Estamos louvando esta graça. Então, essa imensa graça do Senhor Deus. Nós estamos louvando diante do Senhor Deus. Essa vida que nós temos diante do Senhor. Nós louvamos por essa imensa graça, essa herança que nos permite. É por isso
nós louvamos. Isso é algo óbvio. O Senhor Deus que nos salvou, realmente é adequado que Ele receba todo esse nosso louvor, essa nossa bênção, essa nossa, esse louvor e agradecimentos, glórias. Então, pensem bem. Nós precisamos louvar diante do Senhor Deus. Mas olhem para este mundo. As pessoas louvam os ditadores. Isso é o quê? Tudo mentira. É tudo fingido. Então, as pessoas neste mundo também, eles falam palavras bonitas, dizem, estou louvando a Deus, vamos dar glórias a Deus, vamos dar glórias, glórias a Deus. Será que Deus recebe glórias assim? Vocês acham que o Senhor Deus vai sorrir? Parem, parem, está feio isso. Então, o povo de Israel não obedeceram, mas davam louvor diante do Senhor Deus. E o Senhor Deus disse o quê? Não vou receber essas ofertas e sacrifícios. Já estou cansado. Então, não tragam essas ofertas para mim. Então, porque realmente esse louvor, o agradecimento que nós temos diante do Senhor Deus, é tudo hipocrisia na realidade. Se olharmos em Efésios capítulo 1 novamente. Então, Efésios capítulo 1, versículo 14. Versículo 14, vamos ler todos juntos. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, versículo 12, vamos ler também. Com o fim, dissemos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, se olharmos aqui, então, dentro de Cristo Jesus, realmente nós todos já recebemos realmente essa glória do Senhor, essa santidade que já foi predestinada, e agora para a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, o que ele fala, o que ele quer dizer com isso? Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Então, nós estamos louvando, louvor pela nossa boca. Mas você sermos louvor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa vida. Se nós olharmos para realmente os músicos, por exemplo, eles precisam simplesmente eles não podem ouvir a música para tentarem reproduzi-la. Eles precisam simplesmente olhando para a partitura já conseguir reproduzir a música, não é? Então, da mesma maneira, o nosso coração, a nossa vida, nós vivemos em toda a glória diante do Senhor Deus. Isso é se tornar um louvor diante do Senhor Deus. Quer dizer que a nossa vida se torna um louvor. Quer dizer que é pelo nosso coração, pela nossa vida, em todas as coisas, nós precisamos louvar diante do Senhor Deus. Então, realmente, seja dormindo ou acordados, então, realmente, nós precisamos sermos esse louvor. Quer dizer que em nossas vidas, você não conseguir ser um louvor diante do Senhor, sempre só conseguir louvar pela boca. O Senhor vai dizer o quê? Para, pode parar. Isso tudo é o quê? Mentira. É falsidade. Então, uma pessoa disse dessa maneira. Então, que o cristão é o que mais mente no domingo pela manhã. Então, por que será que eles mentem tanto? Eles vão para a igreja, louvam, ouvem a palavra, mas eles mentem muito. Por quê? Porque no coração, não tem o coração de amar a Deus, mas estão louvando. Dizendo, nossa, mais do que antes, agora eu amo ao Senhor Deus. Já que está nas letras, as músicas cantam. É só por causa disso? Então o Senhor vai dizer, para. Então quando você vai me amar desse jeito? Quando que você me amou desse jeito? Então, amar os desejos carnais. Realmente isso tudo é uma mentira, é tudo falsidade. Então, realmente, indo para este mundo, realmente, desde o início, todas as coisas já pararam. Então, para.
Então, os desejos da carne ainda estão aqui no pescoço, mas ele fala, eu já cansei dos desejos deste mundo, agora eu vou viver diante de Deus. Já sumiu os desejos deste mundo. Quando é que sumiu? Fala, já sumiu há muito tempo. É tudo mentira e ainda está ali dentro dele. Então, quando nós fazemos o dízimo, então, ninguém está olhando se você vai fazer o dízimo ou não. E essa relação é direta com Deus, é você e Deus. Então, ninguém vai ficar se importando se você está fazendo dízimo ou não. Então, mas, antigamente, as pessoas levavam um saco, não é, na sua frente, falando para colocar o dinheiro. Os pastores vão andando junto com as pessoas, junto com um saquinho, falando para você colocar o dinheiro na rede, por exemplo. Então não tem como não fazer o dízimo naquelas horas, não é? Então será que eu preciso dar moedas? Ah, não tenho dinheiro. Eu fico com medo de fazer barulho no meu bolso. Então assim, tem vezes que as pessoas colocam a mão vazia e fingem que colocaram alguma coisa. Então, claro que não tem pessoas que fazem isso, mas isso pode acontecer. Então, quando eu estava no ensino fundamental, então, eu estava numa igreja e eu pensei, eu ofertar isso tudo vai ser muito difícil para mim. Então eu fui lá e fiz um pouquinho de dízimo, o resto eu queria comprar biscoitos. Então, você fazer essa oferta, então, para você, você usa muito fácil, mas para o Senhor, você fica pensativo. O ser humano é assim. Fala, será que dá para fazer esse dízimo? Na hora do louvor, o coral fica cantando, eu vou dar tudo para o Senhor, vamos dar para o Senhor. Vamos dar para o Senhor, vamos dar para o Senhor. E vão louvando. Falando, tudo que é para mim, vamos entregar para o Senhor. Mas isso tudo é o quê? Uma mentira. Louva falando que vai dar tudo para o Senhor, vai dar tudo para o Senhor, mas eles querem poupar o máximo para si. É por isso que são muitos louvores falsos. Adorações falsas. Na hora da oração também é falsa. Então o Senhor está vendo se essa oração está no coração ou não. É tudo mentira. A oração não termina com amém. A oração tem que ser conforme você orou. Então o louvor dentro da sua vida também tem que funcionar dentro de si. Então assim pode se tornar um verdadeiro louvor. Então, para que assim possa se tornar um louvor. Então, o Senhor fará participar dessa sua glória. O que é que frisa aqui? Então, para que possa se tornar um louvor. Então, vamos procurar Salmos, capítulo 33. Salmos 33, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então, justos, quem são justos? São aqueles que receberam a salvação. O Senhor, Ele salvou. É por isso que você se torna um santo, e um santo tem que viver, um justo tem que viver como um santo. Então, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação agora é justo. Regozijai-vos no Senhor. Então, não estamos felizes por conta das coisas do mundo. Claro que nós ficamos felizes com as coisas do mundo também, mas existe algo maior. Então, é por isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, eu também já disse. Então, nós, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, nós não vimos o Senhor, mas nós amamos o Senhor. Então, é por isso que nós podemos ter esse gozo inefável e glorioso. Com essa felicidade, essa alegria que o cristão tem, é para a salvação do Espírito. Já que recebemos a salvação do Espírito, nós estamos alegres. Nós podemos estar em gozo, nós podemos regozijar no Senhor.
Pois aos retos convém o louvor. Quem é que louva? Somente os justos. Então, uma pessoa que está transbordando de agradecimento pode andar de forma reta, que faz o louvor. Então, porque isso vem do coração. Isso é o louvor. Tem pessoas que falam muito bem, falam bonito, mas aí se fala algo errado, realmente, claro, nós não odiamos as pessoas, mas tem pessoas que falam muito bem. A gente fala, nossa, ele fala muito bem. Nossa, parece que ele ama o Senhor sozinho, parece que vai dar a vida toda pelo Senhor, mas as ações não são assim. Na hora de testemunhar, você se inspira naquela pessoa. Então, quando eu estava em Honam, e havia uma irmã nessa igreja, e ela testemunhava muito bem. Então, várias igrejas convidavam aquela irmã dizendo, por favor, faça seu testemunho na igreja, na nossa também. Ela andava por aí para testemunhar, pelo país inteiro. Mas depois a vida dela era totalmente o contrário. Cheio de mentiras. E outra irmã testemunhava tão bem que todas as pessoas se emocionavam. E ela pegava dinheiro emprestado daquela pessoa, do pastor também, e não pagava. E depois fugiu da igreja. E depois descobrimos que ela era estelionatária, procurada, foragida. Então, realmente, até o diabo testemunha. Eu não queria falar uma coisa dessas, mas complicado. Então, o louvor é para os retos, pois aos retos convém o louvor, não é mesmo? A oração também. Então, que o Senhor possa ouvir o meu louvor, possa ouvir a minha oração, porque o Senhor deu ouvidos à minha oração honesta. O Senhor está vendo o coração de todos aqueles que oram. Então, tem pessoas que falam, deixa eu orar para todos. Ele ora muito bem, prepara por dias. Então, mas será que isso vem do coração? Claro, ia ser adequado, mas ele fala coisas que não estão no coração. Então, isso é estar zombando de Deus. A oração tem que vir de forma honesta do coração. Então, o Senhor, quando nasceu em Belém, haviam os pastores de ovelha que estavam de noite em Belém e os anjos apareceram para eles. E os pastores, eles se assustaram, ficaram com medo. Então, mas ele disse, eu vos trago uma boa nova. Quer dizer que para todo o povo. Porque o Redentor nasceu em Belém. Então, Jesus nasceu. E os anjos apareceram ali. E de repente apareceu exércitos celestiais. E os anjos viram um grande louvor descendo dos céus. Eles estavam dando glórias na terra, né? No céu e na terra. E isso aparece em Lucas capítulo 2, versículo 13. Então, nós podemos ver o cantor todos os anjos. Então, que Cristo nasceu. E assim, quando formos para o céu, nós estaremos louvando junto dos anjos. Os anjos não são aqueles que recebem a salvação, mas eles são aqueles que foram criados pelo Senhor. Então, os anjos, eles observaram tudo que Deus fez. Os anjos que se corromperam foi 1/3. Então, eles se tornaram os servos do diabo. Eles caíram no meio, realmente, desse caos. Então, realmente, nós iremos estar agradecidos diante do Senhor Deus no céu. Por quê?
Nós éramos corruptos, mas recebemos essa glória. Nós recebemos a salvação. Recebemos uma imensa graça, amor, a ressurreição. É por isso que com esse mesmo coração nós iremos louvar ao Senhor. Por isso que quando nós formos para o céu, nós iremos louvar. Então pense bem realmente como vai encher em grande esplendor o nosso coração. Vamos procurar João capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse de João capítulo 7, versículo 9. Versículo 7, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então, diante de todo, realmente a nação, todas as nações, todas as tribos, todos os povos e línguas estavam vestidas de branco. Estavam louvando, dizendo o quê? Salvação ao nosso Deus. As pessoas que receberam a salvação. Olhamos em João capítulo 7. Então, ele mostra o tempo onde aqueles que receberam a salvação estarão diante do Senhor Deus. Da mesma maneira, nós iremos estar louvando. Todas as pessoas que receberam a salvação vão estar louvando junto do Senhor. Então nós vamos imaginar. Imaginem essa cena. Então vai ser incrível. Só tem o louvor, não é? Então, iremos subir nos céus para um lugar melhor. Iremos nos encontrar para louvarmos com o Senhor a graça que nos permitiu. Louvarei para sempre, louvarei para sempre, louvarei todos os dias. Qual é o nosso trabalho nos céus? O que é o nosso trabalho nos céus? É pregar? É fazer trabalho voluntário? É limpar? É ir trabalhar? Não, não é. Vai ficar entediado por não ter nada para fazer? Nós vamos fazer o quê? Vamos louvar. Lá não vai ter noite. Vamos ter somente todos os dias louvaremos. Todos os dias vamos louvar. Então, realmente é algo adequado diante do seu Deus para que ele possa receber todo esse louvor. Então, antes de irmos para o céu para louvarmos, nós precisamos louvar nessa terra também. Então, eu não sei como meu coração enche realmente de agradecimento quando nós estamos aqui realmente louvando diante do Senhor Deus. Então, nas profundezas, realmente no nosso coração, nós temos esse agradecimento diante do Senhor Deus. É por isso que esse louvor que nós temos realmente pode nos dar essa emoção diante do Senhor. Então é um louvor que vem do coração. Um louvor que sai da garganta é somente para encher nossos ouvidos. Então, realmente, quem realmente louva ao Senhor sempre será saudável. Quem é do coral viverá mais tempo diante do Senhor Deus. Mais do que outras pessoas. Então, isso não é palavras minhas, hein? Então, realmente, muitas pessoas sabem. Quem sabe, sabe. Realmente, quem é do coral prospera. Por quê? Sempre tem um agradecimento dentro do Senhor. Eu ouvi realmente dizer que uma pessoa realmente tinha uma doença, realmente para a morte. Mas ele disse que tinha um bom método para ele realmente prosperar,
mesmo com essa doença. Ele disse que mais de 10 mil vezes ele sempre falava: eu agradeço, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então isso se torna um hábito. Em todo momento ele sempre, obrigado, obrigado, obrigado. E disse que ele se curou da doença. E eu penso que isso é possível. Então, o ser humano, quando não sabe agradecer, ele só reclama. Ele vê a sua vida como uma miséria. Realmente sempre está reclamando. Mas você agradecer, agradecer, agradecer e agradecer em todos os momentos. Agradecer na riqueza, agradecer na pobreza, na saúde, na doença, estar vivo ou na hora de morrer também, agradecer. Então, isso é algo que somente o cristão consegue fazer. Então, o agradecimento, então, o que sai do coração vai para a boca, que é o louvor. Como é que você pode louvar se você não tem agradecimentos? Então, quando nós estamos louvando, realmente nós podemos ser curados da doença. As pessoas que não têm uma saúde boa, vá para o coral treinar músicas. Então, você vai se tornar saudável. Então, você vai ver mais tempo do que outras pessoas. Então, eu não sou do coral, por isso que eu não sei muito bem. Mas, não somente o coral, mas em todo agradecimento, em tudo que nós temos. Então, se nós tivermos o agradecimento, a alegria do coração é o quê? A alegria no coração. Realmente, ele é o melhor remédio do que qualquer outro remédio. Então, quando o coração está ferido, quem é que pode consertá-lo? Então, entre as irmãs também. Então, tem realmente irmãs que são médicas, que cuidam de vários pacientes. Tem pacientes que já eram para morrer há muito tempo, mas ainda estão vivos. Por que isso acontece? Então, o médico não sabe, mas é porque aquela pessoa está agradecida, está feliz. Mesmo no meio da doença, está agradecido. Então, nós também, diante do Senhor, porque quando fomos para o Senhor, tudo bem. Se ficarmos na terra, também bom. Então, nós somente temos como viver somente uma vida longa nessa terra. É verdade. Então, louvem, cantem bastante louvor, entendeu? Então, se nós não temos tempo para louvarmos, nós precisamos pensar a partir de agora em tentar louvar. Então, enquanto eu preparava a pregação, eu descobri realmente como o louvor era algo tão importante, precioso. Então, o Senhor ele nos salvou para que nós louvemos. Então, nós iremos louvar junto do Senhor nos céus. E é por isso, em Filipenses capítulo 1, se procurarmos Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nós precisamos para que aproveis as coisas excelentes. Então, nós que recebemos a salvação, as coisas santas, nós precisamos saber discernir diante do Senhor Deus. Isso que é agrado para diante do Senhor Deus. Então, precisamos discerni-los, precisamos ser verdadeiros diante do Senhor Deus. Então, você conseguir fazer isso diante do Senhor Deus é ser verdadeiro. Então, até o dia do Senhor. Então, nós, após recebermos a salvação, nós precisamos estar separados do meio deles. Nós precisamos, não devemos tocar em coisas corruptas, corruptíveis, coisas sujas, imundas. Não devemos nos deixar levar pelas coisas do mundo.
Então, realmente, desde até a vinda do Senhor, realmente como o dia do casamento, por exemplo. Realmente uma noiva que está esperando pelo casamento. Então, como um noivo é um noivo, realmente um bom noivo, tem que se preparar, tem que se cuidar para o casamento. Sempre estar disposto. Então, pensem bem, não pode a noiva estar brincando com outros homens enquanto vai se casar. Então sempre precisa o quê? Sempre se preparar, sempre estar limpa, sempre de forma bem cuidada, sempre manter a limpeza. Então, como o nosso Senhor é tão perfeito, não é? Então, a noiva já está preparada. Então, sempre estando limpo, vestido desse linho fino. Então, porque essas são as obras dos santos. Então, precisamos estar vestidos desse linho branco, puro. E essas são as obras dos santos. Então, diante do Senhor, nós precisamos estar limpos, puros, sem imperfeições. Então, sem termos nada para sermos repreensíveis diante do Senhor. Precisamos estar preparados diante do Senhor. Então, sempre precisamos nos preparar de forma limpa diante do Senhor Deus. Sempre precisamos estar prestando atenção. Então, dentro da vida da família, seja na vida no mundo também, preciso sempre estar limpos, bem cuidados, para que possamos dar o verdadeiro culto diante do Senhor. Nós não falamos, agora vamos começar o horário do culto. Não é simplesmente uma cerimônia. E qual seria a diferença se nós sempre falássemos, vamos começar o culto que é uma cerimônia? Olha os muçulmanos. Quantas vezes eles oram por dia? Quantas vezes eles fazem esse culto deles? Não importa onde eles estejam, eles sempre vão em direção à Meca e estão ali orando, rezando. Então, realmente, essa casca, o externo, todo mundo faz muito bem. Mas nós, realmente, estamos muito próximos da vinda do Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor, qual será o nosso formato? É muito importante. Será que estaremos realmente nessa roupa pura, limpa? O Senhor, Ele verá as nossas ações. É por isso que, em verdade, realmente até o dia de Cristo, nós precisamos estar preparados. Quer dizer que por Cristo, precisamos dar esse fruto da justiça diante do Senhor Deus. Com as nossas obras, nossas falas, nosso coração, essa vivência de sacrificar pela igreja, pelos outros espíritos, por todos os santos, amando, servindo. Então, esses são os frutos do Espírito. Então, precisamos estar cheios do Espírito, da justiça, para que nós possamos dar esses louvores ao Senhor. Então, não é para louvarmos, mas para podermos ser louvor. Então, vocês conseguem fazer uma coisa dessas? Então, vamos nos esforçar para fazer isso, entenderam? Então, muito obrigado. Eu também vou me esforçar para isso. Então, nós precisamos nos esforçar para isso. Então, o Senhor, quando Ele está nos observando, então realmente nós temos esse louvor diante do Senhor Deus. Então, o Senhor, realmente, Ele irá receber esse louvor eterno. Então, é por isso que todos os anjos, eles estarão louvando conosco também. Quando nós formos para o céu, realmente, aquele exército gigantesco, realmente estará todos conosco. Realmente será incrível esse momento. Então, realmente será como vozes de um grande exército. Então, só de imaginar isso é algo incrível. Então, enquanto nós estamos neste mundo também, nós precisamos louvar. Então, eu penso que realmente precisamos ter esse louvor. Então, vamos procurar Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13.
versículo 15. Hebreus 13, 15. A partir do versículo 14 eu irei ler. Versículo 14. 14 eu irei ler primeiro. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, nós estamos neste mundo. Não é um lugar para estarmos para sempre. É um lugar temporário que permanecemos e depois iremos partir. Aqui é somente um processo que estamos passando. Então, é temporário. Então, é como se seja um hotel muito bom, uma estalagem barata. Nós somente estamos passando um tempo aqui. Por que Então, antigamente, na fala, as estalagens, quando nós falamos, é onde os viajantes eles passam por um tempo e depois vão embora. Não é? Para dormir um dia ou 2 dias, comer a comida ali, se realmente ficar um tempo e depois ir. Então, seja vivendo rico, vivendo pobre nessa terra, nós somente estamos passando 1 ou 2 dias. Depois nós iremos o quê? Para a nossa morada eterna. É todo um processo. É por isso que enquanto estamos nessa terra, nós não podemos pensar que estaremos para sempre aqui. Então nós estamos buscando as coisas celestiais. Nós estamos buscando as coisas de cima. Então é por isso que em Cristo Jesus nós precisamos dar esses louvores santos diante do Senhor Deus. Porque nós temos esperança gloriosa, nós temos a verdadeira felicidade. Então essa esperança irá se cumprir daqui a pouco. É por isso que sempre precisamos dar sacrifícios de louvores. Então, isso quer dizer o quê? Sacrifício de louvor. No Apocalipse, capítulo 2, já disse como um incenso. Nós precisamos dar esses louvores ao Senhor Deus. A nossa oração se torna um aroma e sobe aos céus. A nossa verdadeira oração, nossa oração irá subir aos céus. Então, são sacrifícios de louvores que sobem para Deus. Então, vamos entregar para o Senhor. Então, é por isso, quando nós falamos em louvor, é algo precioso, é algo realmente muito importante. Como em Apocalipse capítulo 5, realmente a nossa oração realmente é um formato agradável, cheio de louvor, cheio de incenso, aroma diante do Senhor Deus. Então, nossa oração sobe como um incenso até o trono de Deus. E é por isso que em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 também, realmente no reino dos céus, realmente o Criador representa todos os criadores. Realmente, se nós olharmos também, ele fala sobre os anciões, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos que estão representando. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos os santos estarão ali representando. E eles estarão diante do Cordeiro. E estarão louvando o Senhor. E é por isso que nós nos lembramos desse dia, nós precisamos viver de forma santa diante do Senhor Deus. Vamos procurar a palavra de Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, versículo 17. Versículo 17. Vamos ler todos juntos. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio.
Então, se olharmos aqui, então, os mortos não conseguem louvar ao Senhor. Então, claro que quem está morto em carne não louva ao Senhor, mas uma coisa em especial que nós precisamos pensar aqui, realmente quem está morto em espírito não pode louvar ao Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele tem essa alegria gloriosa de estar louvando diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que nós recebemos uma imensa salvação do Senhor, já que nós estamos vivos dentro do Senhor. É por isso que nós damos esses louvores ao Senhor. Realmente, mas quem está morto não pode dar esse louvor ao Senhor. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, não tem esse agradecimento, não pode dar louvores ao Senhor Deus. Você não consegue louvar ao Senhor. Eu não sei por que traduziram a palavra da Bíblia dessa maneira. Se você olhar na nova tradução, então como ele fala essa palavra, se você olhar de forma detalhada, o significado é o mesmo, mas ele fala de forma bem mais fácil. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Esse ao silêncio quer dizer que são aqueles que descem ao inferno. Os que descem ao inferno, então quer dizer que eles não podem louvar. Então, na tradução mais simples, nem os que descem ao inferno, ao silêncio. E são aqueles que não podem louvar. Então, emudecidos no inferno. Então, é por isso, dessa vez também, realmente eu ouvi sobre o Hamas que invadiu a Israel. Então, na região de Gaza, eu já fui nessa fazenda de kibbutz. E lá eles fizeram um grande festival. Eles fizeram um grande festival ali. Eles cantam, fizeram várias coisas diferenciadas. Mas o que eles puseram ali? Eles colocaram realmente figuras como se fossem de ídolos. Então, assim como Moisés, quando ele foi para o Monte de Sinai para receber os 10 mandamentos, o povo de Israel, eles foram e fizeram um bezerro, dizendo, vamos criar um ídolo para nos representar. E eles criaram o quê? Realmente um bezerro de ouro. Então, eles deixaram o bezerro de ouro dizendo, agora isso irá nos conduzir. Eles fizeram diversas coisas, estavam louvando, cantando para esse ídolo. Moisés, quando desceu, ele já ouviu uma barulheira lá de baixo. Mas isso não era de louvor, de agradecimento, mas eram louvores para ídolos que estavam ali. Então é por isso. Ele pegou os 10 mandamentos que estavam em sua mão e ele foi, jogou lá de cima e quebrou. Então por quê? Se não quebrasse, todo o povo iria morrer. Porque eles estavam já descumprindo a lei logo quando receberam. Então, para que eles não morram, o mandamento precisa ser quebrado. E não terminou só ali. Mas o que Moisés disse? O povo de Levi estava diante dele. E ele puxou a espada. E ele disse para matar todos. Então, sejam seus amigos, sejam seus familiares. Precisa matar tudo. Então, naquele instante, 3.000 morreram. Então, eu lembro disso. Então, realmente, quando eles erravam, o Senhor enviava realmente os outros países, destruía e depois destruía aquele país que utilizou para atacar Israel também. Então, nós podemos ver que tudo isso é o plano do Senhor Deus. Então, quando eu leio o Segundo Reis, dá para ver várias histórias assim. Então, o povo de Israel, por terem se corrompido, o motivo de que eles são povo do Senhor Deus é por isso que o Senhor Deus os restaurava. Mas eles não guardavam o mandamento do Senhor, eles não faziam nada. Então, por que eles foram destruídos? Por que eles foram mortos? O Senhor não ouvia a oração deles. De forma alguma. Então, nós podemos ver nos noticiários que lá é onde tem a maior quantidade de homossexuais. O Senhor levantou Hamas para batê-los, penso eu.
Então, centenas de pessoas morreram naquele mesmo instante. E aquela nação que o utilizou para bater em Israel, o Senhor vai simplesmente deixá-los? Não. Vai levantar outra nação para derrubá-los também. Da mesma maneira, o cristão, se ele errar, o Senhor também ele vai e bate. Então, não rouba a salvação, mas isso acontece. Somente o morto não consegue louvar ao Senhor. Mas somente os salvos podem louvar verdadeiramente o Senhor. É por isso que o louvor é para os retos de coração. Convém aos retos de coração. Então, Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7 também. Assim como Isaías já havia dito. Somente pelos lábios eles estão próximos do Senhor, mas o coração está longe. Então, pela boca, respeitam ao Senhor, estão perto do Senhor, estão louvando o Senhor. Mas o coração está lá longe. Então nós não podemos fingir que estamos louvando ao Senhor somente pela casca, pelos lábios. O nosso coração, a nossa vivência, nós precisamos louvar ao Senhor. É por isso que em Salmos 150, versículo 6, então, todos que respiram, que têm fôlego, louvem o Senhor. Louvarão, aleluia. Então, realmente, quem respira, quer dizer que tem espírito. E é por isso que nós temos recebido a salvação, é um grande agradecimento. Nós estamos vivos, é um agradecimento. Nós podemos viver para o Senhor nesse tempo restante também, é um agradecimento. Nosso coração, nossa vivência, todas as coisas precisam ser um louvor diante do Senhor Deus. Nós precisamos louvar, precisamos agradecer. Então é por isso que realmente o nosso louvor, o nosso coração precisa estar conectado com os céus também. Para darmos louvores, precisamos dar glórias ao Senhor Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos. Realmente este mundo, cada momento mais, está cheio de pecado. Nós temos coisas perigosas acontecendo. Nós não sabemos o que há de acontecer no amanhã. Mas o Senhor nos salvou. A graça que o Senhor nos permitiu. Nós damos louvores. Nós recebemos essa condução do Senhor. Agradecemos por tudo. Para com o nosso coração, nossos lábios, possamos louvar ao Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos viver perto do Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós e nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.